A WME Consultoria possui os melhores planos de saúde para sua família e para a sua empresa. E com atendimento totalmente personalizado, bicho. Um atendimento que realmente faz a diferença na sua vida. Então, se você está interessado em ter um plano de saúde de qualidade que vai te surpreender, entre em contato com os consultores da WME e tenha tudo de bom que pode ser oferecido para você no mercado de plano de saúde. Fala galera, Didi na área e vamos iniciar aqui mais um podcast e dessa vez o nosso convidado aqui, Alex Galvão, agente da Polícia Civil, presidente afastado? Licenciado, por Licenciado enquanto, do até o registro da sindicato. campanha oficial, licenciado. Ou seja, afasta um pouquinho para poder não haver conflitos, seria isso? Alex? Exatamente. Tem tanta legislação eleitoral, né, também, né, para o servidor público, mas tem que se licenciar. Mas estamos aí. Mas você se licenciou do sindicato ou também do cargo de agente? Então, primeiro do sindicato, né, tem um conflito na legislação eleitoral a respeito de dirigente sindical, né? Então, 4 meses e da Polícia Civil 3 meses, que é como servidor público, né? Então, todos os servidores públicos têm que se descompatibilizar 3 meses antes, 90 dias antes das eleições. Que já tá por agora já. Já estamos encerrando o período, estamos na metade do período, né? Já tá no finalzinho. Estamos aí na boca. Dia 3 tem que voltar a trabalhar. Independente do resultado, né? Dia 2 Dia 3 já tem que se apresentar na delegacia. Tem que estar lá. Bem, mas antes da gente conversar aqui com o Alex, tá? Tenho certeza que vai ser um papo bem esclarecedor, principalmente nessa questão do agente de segurança pública, né? Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar, deixa aí os seus comentários a respeito do nosso bate-papo aqui, ou de pessoas que você quer que a gente convide aqui para esse bate-papo também, com a gente aqui, né? Sugestões de pauta, deixa aí nos comentários, beleza? Compartilha com seus amigos, com seus familiares, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e assim levar para a nossa sociedade, para a nossa população, esses candidatos, né, digamos, novos, né, o Alex a gente não pode colocar que é tão novo não, porque ele já tem aí um caminho trilhado no sindicato, mas na Câmara Legislativa vai ser a primeira vez, né, Alex? Só um detalhe, nunca fui filiado a partido político, né, nunca me candidatei, por consequência. Primeira vez, mas talvez depois de muito amadurecimento. São 23 anos de polícia que a gente tem, né, 5 de sindicato, 3 como diretor, 2 como presidente, uma labuta no Congresso Nacional enquanto vice-presidente da Cobrapó, Confederação Brasileira dos Policiais Civis, então a gente acaba circulando muito nesse meio político. Entende, né, que é preciso também estar dando uma chacoalhada e com propostas, né, de que possam melhorar aí a vida do cidadão, melhorar a legislação principalmente, né? Então é isso. Então a gente vai entrar no papo aqui. Curte aí, compartilha, se inscreve, se não inscreveu, ative o sininho, beleza? Para receber todas as nossas notificações, tá? Essa semana aí já teve mais pente fino, né? Então você pode acompanhar aí também. Teve, até esqueci agora, Flávia Arruda. Agora de cabeça agora, cara, foi Flávia Arruda. A Paula foi antes. Acompanha aí, tá aí os pente finos aí, você vai conseguir acompanhar os últimos pente finos aí e ver as contas, tá? E ver como é que esse pessoal tá gastando e como eles votaram aí em alguns projetos aí, tá? Que nem eu disse, a Flávia Arruda era a minha opção de voto, deixou de ser depois que eu fiz o pente fino dela. E aí, continua sendo a sua opção de voto? A minha não é mais. Alex, vamos lá. Esse negócio aqui, não sei se tu conseguiu ver algum pente fino, mas, cara, a gente tá se surpreendendo, cara, com algumas coisas aí, sabe? Por exemplo, a Flávia Arruda, cara, foi um caso que me decepcionou bastante, assim, porque eu esperava um pouco mais dela e, cara, quando eu fui ver os projetos que ela tava sendo favorável, tudo relacionado a fundão eleitoral e a manter os benefícios deles como políticos, sabe? Isso me incomoda. Espero que quando você estiver lá dentro, você pense um pouquinho na gente, não na Câmara Legislativa aqui, né? Que você vai vir como deputado distrital. Mas que você pense na gente, não só na cúpula política ali, porque tá difícil, bicho. É o que a gente mais escuta, né, no dia a dia que a gente anda. O pessoal, é até difícil você muitas vezes reunir pessoas para levar suas propostas, porque as pessoas estão muito descrentes no meio político, né?
Eu falo que a política não pode ser um fim em si mesmo, né? E sim a gente conseguir executar ações para melhorar a vida das pessoas. É igual eu falo sempre, emprego eu tenho meu emprego estável, vou aposentar policial, né? Mas em alguns momentos surgem as oportunidades de a gente poder fazer mais, né? Fazer um pouco mais, né, daquilo que a gente acredita, sempre com muita seriedade, né? Então, quem vê a política como um fim em si mesmo, né, como uma carreira política, não que isso seja ruim. Ruim é você fazer a política como uma forma de... Profissão? Não só profissão, mas fora daquilo que seria o ideal. Posso falar uma coisa? Lá na Câmara eu vi, lá na ala ali das comissões ali, né, tem um busto lá de José Bonifácio. E fala o seguinte: a ação política é filha da moral e da razão. Cara, aquilo para mim bateu assim, que eu falei, cara, por quê? A política é sadia. Você tem que trabalhar com moral e com razão. Né? Não muitas vezes com emoção e também não se desviar do caminho da moralidade. Porque eu acho que esse aqui é a finalidade, né? Do bem público, do ente, né, político, que é o legislativo, por exemplo, do executivo também, né? Mas a gente muitas vezes tem que parar e refletir isso e pensar que a finalidade é mais, né? Não eu, né? Isso que eu falo. Quando a gente que vem de categoria, porque eu sou policial civil, né? Claro, a gente tem uma expertise, um conhecimento dentro da área, do serviço público também, mas a gente não tem como entrar numa luta dessa, porque é uma luta, né, gigantesca, Davi contra Golias, por exemplo. Às vezes você vai para um pleito contra players, né, como o pessoal costuma chamar, né, altamente de poder aquisitivo, ou inclusive de poder econômico, né? Ou que já estão no poder há um bom tempo, e aí tem a máquina a seu favor, que isso acontece também. Então, para a gente aceitar encarar esse desafio, tem que ser por algo muito maior. Então, eu vejo muito assim, eu falo que o nosso mandato vai ser o mandato da representação. O que é isso? Das pessoas, né? Seja da segurança pública, dos policiais civis, seja de Sobradinho, que eu moro em Sobradinho, seja das pessoas que estão mais próximas da gente, mas sempre com olhar, né, no todo, né, assim, não no olhar pessoal. A gente tem muita coisa para melhorar, né? Hoje quando eu vejo, não estou dizendo que é o seu caso, mas hoje quando eu vejo alguns políticos entrando, meio que pensando em categorias, você já colocou aqui que não é só uma questão de categoria, mas uma questão de sociedade. Nessa última de representação, sim. Né, nessa última fala sua já deu para ver isso. Mas o que me preocupa às vezes quando eu vejo pessoas entrando focados em categorias, é justamente aquele cara que entra preso ali naquela categoria, trabalha só em prol daquela categoria, de forma a ele se perpetuar ali no poder. Né? Que a gente sabe que ali na Câmara Legislativa tem alguns com essa característica, né? Que fica ali atendendo só aquela categoria específica, né, para se perpetuar no poder. E quando você vai ver os projetos que ele aprova em prol da população, falta exatamente o que você acabou de pontuar, que é a moral. Às vezes voltado para um fim específico, né? Defender um determinado nicho. No nosso caso, em relação à segurança pública, é claro que aqui no DF, por exemplo, eu fico até muito tranquilo, porque em relação à Polícia Civil, por exemplo, a gente tem muito mais uma legislação no ambiente federal do que aqui no Distrito Federal, né? Porque na Constituição diz lá que a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são organizados e mantidos pela União. Então, isso aqui do DF. Do DF. Por conta do Fundo Constitucional, por conta do DF ser, né, a gente até brinca, né? Tem gente que fala que é o aluguel que o governo federal paga para Brasília, é o Fundo Constitucional, para manter principalmente a segurança, auxiliar saúde e educação. Então, assim, a legislação primordial da Polícia Civil é no Congresso. E aqui você trata muito de coisas locais, regionais, né? Nós temos, por exemplo, a lei do serviço voluntário, que é para manter as delegacias abertas. É o interesse específico do DF, né, que criou essa lei, com recursos do próprio GDF, da Fonte 100. Então, muito específico. Como assim, como que funciona essa... Então, o serviço voluntário é o policial trabalhar na folga, né? Ah, tá, é o próprio policial. Ele se voluntaria para trabalhar na folga, é o que vem mantendo as delegacias abertas hoje. E aí, essa é uma lei que é aqui distrital. Então, eu não posso ter uma lei distrital que onere o Fundo Constitucional, que é recurso da União, então tem que ser votado na União.
Então, quando a gente fala de defesa da categoria, eu até coloco, né, nas minhas propostas, por exemplo, de valorização, por exemplo, da Polícia Civil, no que a gente puder fazer nesse ambiente aqui, principalmente como forma de ação contra a corrupção e o crime organizado. Né? Hoje, se a gente tem um crime organizado, vou dizer, não o do colarinho branco, né? Esse é difícil. Isso é complicado. Esse aí para você entrar nessa briga aí quando o povo fala de crime organizado, a pessoa só pensa, né, lá nas facções criminosas. Traficantes, nos traficantes, facções criminosas. Graças a Deus isso acaba assim, essas de vultos maiores acabam controladas pela eficiência da Polícia Civil. Né? Então, quando eu falo que eu defendo a valorização da polícia investigativa, por exemplo, até porque eu sou oriundo dela, a gente está buscando valorizar o trabalho final, principalmente um combate, né, aí, as organizações criminosas, ao crime organizado, tudo isso, né, é um contexto. Mas a gente não tem como olhar só para isso, porque quando você está lá na Câmara, você é 1/24 da população, você não representa. Teve deputados na última eleição que tiveram 26 mil votos, outros tiveram 6.700 votos. Você não representa só os seus 6.700 votos. Não. Você representa toda a população. Mas você tem um mandato de 1/24, porque você estava entre os 24 que foram escolhidos para estar lá dentro. Né? Então a gente consegue ter uma visão muito mais ampla. Eu, por exemplo, eu sou também presidente do Conselho de Segurança lá de Sobradinho. Então a gente consegue compreender as demandas mais necessárias, porque as pessoas trazem para você. Né? O Conselho de Segurança funciona como um elo entre os órgãos de segurança pública e a população. Trazendo as demandas, né, as cobranças das demandas, e aí todas aquelas entidades que fazem parte, não só da segurança pública, mas que podem contribuir com o ambiente social, que afeta a segurança pública. Por exemplo, simples iluminação pública. Um buraco na via. Ah, mas o que tem a ver o buraco na via? Tem a ver um acidente, uma lesão corporal, um crime. Então, isso é segurança pública, segurança viária. Iluminação, baixa iluminação, mais propensão a furtos, roubos, assaltos. Né? Então, a gente acaba conhecendo bastante essas realidades. Né? E sem brincar, que eu vou te falar aqui, balcão de delegacia é muito mais até do que o muro das lamentações, porque a pessoa não sabe quem ela procura, onde ela procura, ela vai numa delegacia. E aí acaba que a gente consegue ter uma dimensão muito grande, né, dos problemas que a gente tem na nossa sociedade. Agora, Alex, eu falo assim, na questão dos policiais, cara, eu acho que é muito pouco policial, tanto na civil quanto na PM. Porque você anda, principalmente aí na PM, né, que seria a ostensiva, cara, você anda pela cidade e você não vê tanto policial assim. Né? Você vê um carro aqui, um carro ali, e aí a gente como população, cara, a gente se sente inseguro de forma total, né? Esses dias eu tava ali no Sudoeste e, cara, eu não fui assaltado por pouco, mas foi porque eu fui malandro, entendeu? Sim. Foi porque eu, olhando ali, vi que a coisa ia dar treta, aproveitei a primeira loja que estava aberta e entrei. Você entrou. Entendeu? Agora, eu não tinha policial ali. No comércio ali do Sudoeste, entendeu? Você lembra, né, no ataque lá que o repórter, né, sofreu ali no Sudoeste? No Sudoeste. E ali teve até uma ação imediata, logo em seguida, dos policiais da delegacia, que retornaram à delegacia, porque era noite, né, então sobreaviso ali, e conseguiram desvendar o caso. Mas vamos lá. Eu falo por conhecimento de causa da Polícia Civil, porque acompanho mês a mês como está o quadro. Nós nunca tivemos um déficit tão grande de servidores na Polícia Civil. Pra você ter ideia, nós estamos com um concurso em andamento, claro, mas começou lá em 2020, por conta da pandemia, toda a dificuldade. O ano que vem a gente deve ter algumas posses de policiais. Escrivães. Nós temos um quadro de 1.000 escrivães. Nós temos em aberto mais de 65%. Isso significa que nós temos 340 e poucos escrivães na ativa hoje. Então, tem um espaço de 600, né, mais de 600 escrivães que precisam ser preenchidos. Para entrar, para ocupar as delegacias. O próximo concurso é só para 300 escrivães, que está em andamento. Então, assim, uma das soluções que fizeram foi criar o serviço voluntário, que o policial trabalhava na folga para tentar manter aquelas delegacias abertas que estavam fechadas lá no governo Agnello. Desculpe, no governo Hollenberg. Isso, então foi um paliativo.
Até o concursamento. Até o pessoal do concurso aí, que está aí, os aprovados, a gente tem uma relação muito próxima, porque uma luta para que eles possam o mais rápido possível vir, né? Desde um curso de formação mais rápido, né? Enfim, recursos no orçamento que não tinham, né? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União não havia previsão para a contratação desses policiais. Nós corremos lá com emenda tanto com o deputado Luiz Miranda quanto com o senador Regufe para conseguir colocar a possibilidade de contratação, porque não havia na LDO. E o senador Marcos Duval, né, que é do Podemos lá do Espírito Santo, ele foi relator e incluiu essa emenda para contratação para o ano que vem. Então a gente tenta buscar também formas que esse pessoal venha assim. Mas é o que você passou. Você às vezes vai reclamar da demora de uma apuração de uma ocorrência. Porque não tem policial. Não tem policial, a verdade é essa, né? Então, assim, é um déficit muito grande. A gente espera aí que, seja quem for o próximo governador, possa olhar com mais carinho em relação a isso e preencher esses cargos. Na Polícia Militar, a notícia também é que também num déficit, né, também ruim, né, também dessa mesma forma. Eu só não sei dizer lá o percentual. Mas o nosso, em média, está aí na faixa de mais de 60% em aberto. Isso significa que de 8 mil e tantos policiais, eu tenho menos de 4 mil. Agora você falou de escrivão, né? E a gente? Então a gente são... Porque a gente, né, vamos lá, eu sou totalmente leigo nessa separação toda. Então o agente, eu entendo assim, o escrivão é aquele que vai ficar ali dentro da delegacia, que vai ficar pegando as ocorrências, o registro das ocorrências. Ele vai, na verdade, a principal função do escrivão hoje é organizar, né, vamos dizer assim, todo o processo, que não é processo, na verdade, todos os procedimentos ali, né, de apuratórios, por exemplo, inquéritos policiais, termo circunstanciado, encaminhar para a justiça, como se fosse o guardião ali do inquérito policial, né, que toma oitiva das pessoas, né, essas são as funções. A Polícia Civil hoje ela tem 7 cargos, né, agente de polícia, escrivão, delegado, perito papiloscopista, o perito criminal, médico legista e o agente policial de custódia. Então são 7 cargos. Um número maior de agentes, né? Enfim, por conta, né, do serviço de investigação, que é maior. Mas esse ainda não está em falta? Tá, demais. Não... Então, está com 60% hoje em aberto. Não, então 60% é da polícia como um todo, da polícia, ou só do escrivão? Não, o escrivão está hoje com 34% ocupado. O de agente está com 62%. 60% vai dar 40%. Né? Ocupado. 40% ocupado. Só que você tem alguns cargos que está melhor, né, de percentual. O delegado está melhor, o papiloscopista está um pouco melhor. Mas o delegado também não está ali na rua. O que afeta, na verdade, na rua é isso, o que você falou. Mas aí na média, por isso que a nossa média dá 60%, defasado. Então, isso significa que só, se fosse 10 mil policiais, eu tenho só 4 mil. Na verdade, é isso. Hoje o DF era para ter quantos policiais civis no quadro? 8.900, salvo engano. 8.900 e pouco. Que é pouco. Pouco. Se você for pensar pelo tamanho do DF, é muito pouco. Realmente é uma coisa que precisa ser corrigida bastante. A expectativa ano que vem, o Fundo Constitucional vai ter um aumento considerável, né? Que é o que remunera, que organiza e mantém a segurança pública do DF. Então a gente tem condições, sim, orçamentariamente e financeiramente, de melhorar isso. Aí vamos ver qual vai ser as prioridades de governo, né? Que vão ter. Porque eu entendo assim, cara, Brasília, vamos lá. Brasília não é um Rio de Janeiro ou São Paulo que tem um crime organizado, que ali eu vou... Naquele nível. Naquele nível. Temos outros, mas tudo bem. Naquele nível. Cara, esses dias eu moro ali no Cruzeiro, e eu até liguei pra PM e falei, né, tem aqui na quadra aqui de futebol aqui, tem uma galerinha ali que eu acho que eles estão vendendo droga ali, né, eu falei assim, demorou, cara, eu fiquei olhando, porque pra poder chegar na quadra tem que passar na porta da minha casa. Cara, sem brincadeira, demorou 1h30 pra passar o carro da polícia, né. Aí eu falei assim, putz, já foram embora, com certeza já foram embora. Aí eu até saí da rua para poder dar uma olhada e realmente já não tinha mais ninguém na quadra. Já tinham ido embora. Ou seja, eu fiz uma denúncia sobre algo que estava ali, que era certo, né? E que a polícia não conseguiu chegar a tempo para poder pegar. Eu vou te fazer até uma sugestão também. Liga no 197, que é o da Polícia Civil, e passa as informações.
Não necessariamente eles vão atuar ali de imediato, mas com essas informações podem fazer os levantamentos necessários, um trabalho, né, de mais inteligência e conseguir identificar quem são os traficantes ali e depois fazer a prisão. Então é importante, interessante que consiga fazer a denúncia com maiores dados, né, as maiores informações possíveis, para que a delegacia da área depois possa fazer um trabalho aí, né, com mais inteligência, vamos dizer assim. Porque eu penso assim, cara, aqui em Brasília, se o agente civil, claro, tudo vai depender também de contingente, aquela coisa toda. Mas, cara, se você pega ali um cara que tá ali num ponto vendendo e você começa a seguir esse cara, tu vai chegar no cabeça. Ou o crime organizado aqui em Brasília tá tão organizado que não consegue chegar nesse cabeça. Isso aí, até você vê, hoje a Polícia Civil do DF é uma das que mais apreende drogas, né? Nós temos uma coordenação de repressão à droga, né? Lá da Polícia Civil, que é a que mais, quando você vê muitas vezes o pessoal com esse trabalho, né, de formiguinha na ponta, você vai chegando e muitas vezes você consegue desbaratar quadrilhas aí com toneladas e toneladas de drogas. A gente teve um recorde de apreensão nesses 2 últimos anos aí, gigantesco. Mas assim, não tem jeito, né? O crime está em todo lugar, o tráfico de drogas está em todo lugar. Então você não consegue... Hoje, amanhã nasce outro. Quando você consegue pegar lá na ponta, lá num grande carregamento, por exemplo, você acaba desabastecendo, causando um prejuízo, né? E hoje nós estamos também com um trabalho tão interessante que você consegue até afetar, na verdade, os ganhos ali, né? Quando você também busca apreensão de bens, identificar lavagem, né, de capitais, lavagem de dinheiro, né, proveniente desse crime, por exemplo, quando você chega no cara de cima. Né? Mas é porque o traficante que muitas vezes incomoda a população é aquele que está na ponta da rua, fazendo um movimentozinho ali, né? E aí a gente não esquece às vezes que tem um em cima ali, que é o que comanda, que vem toda a rede, né? Não, por isso que eu falo, eu acho que o cara que tá ali na ponta ali, ele tem que ser só a isca, sabe? De, tipo, realmente ficar de olho nele para poder tentar chegar na cabeça, né? Mas assim, você vê a nossa legislação. Cada vez mais vão procurando afrouxar. Se você pensar o pequeno traficante ali de pouca quantidade, a lei já trouxe para ele algumas benesses, né? Então, assim, é difícil. Mas essa discussão também de legislação, tudo ela acaba acontecendo no Congresso Nacional, né? A gente tem que pressionar os parlamentares federais aí a buscar também legislação que faça. Hoje, no nosso sistema penal, você vai ter pessoas presas somente aquelas que crimes graves, com violência, grave ameaça. Então, às vezes, um pequeno tráfico ali, logo vai solto, furto, não fica preso, né? Enfim, praticamente a gente vive assim uma situação de abolicionismo, né? Vamos dizer assim. Não fica preso, não dá cadeia, e aí? E aí depois querem que a polícia resolva, né? Você tem vários fatores aqui que influenciam. Eu até acho que é bem injusto o papel da polícia justamente por isso. Porque vocês fazem todo um trabalho investigativo, faz todo um trabalho ali, e às vezes chega na justiça, a justiça acaba soltando a pessoa, porque a nossa lei não digo nem que é fraca, eu acho que ela ramifica tanto que abre vertentes aí. Permissiva, né? Ela acaba abrindo vertentes. Né? Eu vi o caso lá daquele anestesista lá, que agora está usando uma das leis que foi feita pelos deputados federais para poder se safar, que é a questão de você ter feito a filmagem sem autorização, né? Então, tipo assim, uma lei que colocaram para beneficiar, que eu entendo dessa forma, que foi para beneficiar os deputados federais, vai ser usado por um cara para se safar. Se essa tese vingar, você pode... Acaba, aí não tem jeito. Se essa tese vingar, entendeu? Que foi um flagrante esperado, porque sabiam que ele ia fazer e não atuou antes. Cara, se essas teses vingarem, aí é o fim da nossa sociedade, porque não tem condição. Tem coisa mais repugnante do que aconteceu ali. É você usar um benefício... da lei, uma falha... Mas você percebe que tudo é processual, você não ataca o fato. Sim. Você ataca o procedimento, o processo, o caminhar, e não o fato em si. O que aconteceu. É terrível isso, cara. Não é possível. A gente tem que, pessoal que for nessa eleição e que venha deputado federal, por favor, faça uma diferença lá dentro, né? Mas também os deputados, porque assim, cara, pra gente, sociedade, é difícil ficar pressionando deputado, né? Até mesmo porque a grande maioria da população
mal sabe quem votou nas eleições passadas. O cara vota ali e esquece. A grande maioria, sim. Então, cara, será que os deputados distritais também, estaduais, não poderiam ter uma atuação mais presente no Congresso, junto aos deputados federais, pressionando eles para essas leis? Porque vocês estão mais perto da gente. Sim. Né? Aqui em Brasília, a gente já tem esse benefício, né? Porque a gente está perto tanto do legislativo quanto do federal, do estadual, né? Vamos colocar assim, para ficar fácil o entendimento, né? Que seriam os deputados distritais. A gente está próximo, mas também está próximo dos federais. Mas o cara que mora no Rio, por exemplo, só está próximo do estadual dele ali. Então, e convenhamos, o deputado federal, quando ele vai se eleger, ele fica dependendo também da sua base eleitoral, de deputado distrital. Né? Sempre a cadeia de baixo vai alimentando a de cima. Né? Então, também não seria uma forma do deputado distrital ir ali pressionar aquele deputado federal para poder fazer leis que realmente possam favorecer a população? Seria o ideal, né? Mas, assim, acaba que hoje, muitas vezes, você vê um político que não quer se indispor, né? Ele não quer, talvez, cobrar. Muitas vezes, como é que você vai estar do lado de um parlamentar federal que é contrário àquilo que você pensa, né? Então, assim, eu vejo poderia ser mais fácil, mais atuante. Eu vejo isso quando você tem ações diretamente voltadas à questão que envolve a base daquele estadual, geralmente. Né? Uhum. Então, se é uma questão que afeta a Polícia Civil, talvez você vai ter um parlamentar policial civil interessado nisso. Né? De forma geral, até porque você também tem um trâmite muito trabalho em ambas as casas, né? Porque é dinâmico, é muito dinâmico. Poderia sim ser uma forma, né? Eu, particularmente, devo apoiar algum parlamentar para federal que tem algumas formas de pensar que se adequem naquilo que a gente acredita. Valorizar a segurança pública, por exemplo, que é a nossa área que a gente acha que precisa melhorar, e outras questões. Se for contrário àquilo que a gente deseja, né? Não dá para estar apoiando, por exemplo. Né? Agora, a pressão neles vem muito mais até da própria sociedade. Né? Quando você tem questões que afetam a sociedade, é mobilização, mas muitas vezes a gente não está muito preocupado. Né? Uhum. Como você falou, você não sabe nem quem votou. As últimas pesquisas mostravam 70% das pessoas estavam indecisas quanto a deputado distrital. Quando a gente conversa, a maioria das pessoas fala, mas o pessoal some depois, só vem na hora de pedir voto. Onde eu até me proponho a ser diferente, o gabinete vai estar aberto, é nosso gabinete. Porque o Alex não está entrando nessa, pensando em si próprio, sim no que a gente pode fazer para a sociedade. Uhum. Né? Então, assim, se a sociedade conseguir se organizar um pouco mais, ela consegue fazer essa pressão aí. Mas eu acho que às vezes até é complicado também. Eu recebi aqui o professor Lacerda, e uma das coisas que ele quer fazer é estar próximo da população através de um gabinete itinerante, né? E eu até dei a sugestão para ele de talvez montar um projeto que leve a ouvidoria do Legislativo para dentro dos na-horas, justamente para que a população possa estar mais próximo. Porque você pensar, a população hoje, para poder fazer algum posicionamento junto à Câmara Legislativa, ou ela tem que ir na Câmara, ou tem que entrar no site da Câmara, né, que é confuso. Então, para uma pessoa que não tem tanta desenvoltura ali com o uso da internet, para você chegar ali na parte de ouvidoria ali, é um saco. Né? Aí, fora todo ali, as coisas tem que ficar preenchendo ali, às vezes a pessoa desanima. Não, uma coisa que eu percebi também é que as pessoas muitas vezes não sabem qual é a competência de um deputado distrital. Sim. O que ele pode fazer. Assim, não sabem, de fato. Então, talvez até isso também, né? Você poder explicar melhor e dizer quais são as ações, dizer quais são as possibilidades, onde ele pode atuar, seja na fiscalização do executivo, seja na proposição de lei orçamentária, canalizando recursos para determinadas áreas mais necessitadas, por exemplo, né? Tudo isso o deputado pode fazer, e às vezes a população não sabe o que de fato é. Às vezes acha a gente não sabe muita coisa. Eu não sabia desse 197. Eu não sabia. Para mim era 190 e amém, acabou.
Porque o 97 é da Polícia Civil, então trabalha muito com essa questão das denúncias, né? Que é um canal para você não precisar se identificar e tudo mais. Não significa que o que você está falando é verdade, significa que você está dando uma informação que pode ser checada depois, né? Sim. E ajuda muito a Polícia Civil a mapear essas questões criminais, né? Então, mas você vê, eu que sou um cara que fico navego com uma certa frequência... Todo. Cara, eu não sabia dessa informação. Delegacia eletrônica, sabe, tem delegacia eletrônica? A delegacia eletrônica hoje ela consegue abarcar... Então, ela consegue abarcar muitos crimes, você não precisa ir na delegacia fazer uma ocorrência. Chega no seu e-mail, inclusive o cara bateu no meu carro e a gente fez pelo celular. Você não precisa perder tempo na delegacia, chegar lá para fazer, mas eu quero um papel. Vai chegar um papel no seu e-mail, você imprime, não tem problema. Né? É você desafogar, dar mais celeridade, né? Por exemplo, as ações. Né? Deixar o pessoal focado mais lá no atendimento, né? Das necessidades ali mais urgentes, por exemplo. Né? Mas é isso. Tá, e vamos lá. Propostas que você tem como candidato. Né? O que você está se propondo a oferecer para a nossa população como futuro deputado distrital? Sim, como eu te falei, a gente às vezes estando, né, como eu se propõe a ser um mandato de representação e aí conseguir atuar em frentes que possam realmente mudar a vida das pessoas, né, da população. Hoje a gente tem saúde e segurança, os maiores problemas enfrentados hoje pela população do DF. Onde você anda, fácil, é você ir no hospital, ir numa delegacia ou entrevistar uma pessoa na rua que ela vai dizer para você. Vamos lá, na segurança pública. Você sabe qual é o crime que mais cresceu? Vários crimes graves, inclusive, caíram em Brasília, né? Por ações de investigação, por exemplo. Mas o crime que mais cresceu foi o feminicídio. Aí você fala assim, mas um homem falando de feminicídio, qual é o problema? Nós estamos falando de uma situação que acontece, que inclusive muitas vezes independe do nível social, que está no ambiente, na residência do mais pobre, do mais miserável ao mais rico. Do mais rico muitas vezes só se fica sabendo quando a coisa já descamba para uma tragédia, mídia. Isso aí na imprensa. Mas acontece em todos os ambientes. Isso é problema de quê? Muitas vezes até cultural. Né? A violência doméstica hoje ela é muito mais até cultural. O que a gente propõe para fazer isso? Atuar naquele público mais jovem ali, adolescente, né? Para criar já uma cultura diferente e demonstrar a necessidade de entender, por exemplo, qual é o perfil, o contexto de uma Lei Maria da Penha, quais são as consequências, por exemplo, disso. E você já plantar a semente ali no jovem, que ele entenda, compreenda mais isso. Poxa, mas e aí o que mais? Em segurança pública, a gente investir mais em tecnologia, por exemplo, né? Que a gente consiga ter ações mais eficientes. Né? Hoje, um dos crimes também que cresceram muito, inclusive em razão da pandemia, são os crimes cibernéticos. Você pode ser vítima a qualquer hora. Hein? Sim. Às vezes por uma engenharia social. O que é a engenharia social? A pessoa capta seus dados, suas informações, sem você saber. Você ingenuamente está acreditando que está conversando com a pessoa, né? Uma empresa, alguma coisa. Não, mas é um criminoso que está ali usando de engenharia social para te coletar suas informações e usá-las depois. Né? Então a gente reforçar a unidade de atendimento a crime cibernético, por exemplo, também a gente consegue ajudar nessa questão. Na saúde, a gente vê muito... Mas vai falar assim, mas Alex, o distrital vai mexer na saúde? E, claro, a gente pode propor soluções, propor questões que ajudem no sentido de políticas públicas. Você passa pela Câmara Legislativa uma lei orçamentária, que é votada, discutida dentro da Câmara. Então, a gente poder incentivar que as unidades básicas de saúde tenham o máximo de recurso possível, porque as pessoas hoje, elas vão, por exemplo, no hospital, não. Seu caso não é grave, vai para a UPA. Não, seu caso vai para o posto de saúde, mas o posto de saúde não consegue, muitas vezes, atender o básico ali. Eu falo isso porque minha mãe é da saúde. Então, a gente acaba também conhecendo bastante a rotina ali do que acontece. A gente poder favorecer isso. Poder investir em políticas que você não precise, por exemplo, a pessoa já de imediato ir para o hospital. Isso passa por uma lei orçamentária. Assim, mas o distrital no executivo tem que fazer? Sim, é o executivo. Mas você tem discussão orçamentária a respeito disso, e você poder canalizar, né, recursos para isso. Então, são alguns pontos que a gente deseja. Por exemplo, eu sou morador de condomínio. Né?
a gente tem em Brasília a questão habitacional muito para ser também debatida, resolvida. Hoje você tem uma proposta de cobrar o uso da área interna dos condomínios. Te falo o seguinte, quem foi que pavimentou, colocou energia nos condomínios internamente? Foram os próprios moradores. Para regularizar, você tem que ceder para o espaço público, mas aí querem cobrar de você o uso da área interna, por exemplo. Então eu falo que já, sem problema nenhum, da gente buscar soluções para que não haja essa cobrança, porque quem mantém, quem faz a manutenção interna dessas áreas são os condomínios. O próprio condomínio. Condomínio ali como o RK, como o Alto da Boa Vista, o cálculo do custo seria já dobrar uma taxa de condomínio que a gente paga hoje, só para poder usar as áreas internas ali, com a guarita, por exemplo. Então a gente propõe uma forma de regulamentar de forma legal, uma lei distrital que resolva a questão das guaritas dos condomínios, por exemplo. Né? Quem foi para condomínio, muitas vezes a pessoa queria um pouco mais de segurança. Sim. Quem às vezes mora no apartamento, é porque ele quer um pouco mais de segurança. Porque você tem uma portaria, tem um porteiro, né? Restrito, controle de entrada. Uhum. Eu quero morar em casa, mas eu não gostaria de morar em casa, por exemplo, dentro da cidade, por conta, talvez, eu queria mais privacidade. Fui para condomínio, por exemplo. E também, na verdade, na época, era onde eu conseguia pagar, né? Que era mais barato do que dentro da cidade, por exemplo. Não, tá falando, eu fui ver, eu moro de aluguel, eu fui ver agora casa, porque a proprietária da casa que eu tô, ela falou que vai aumentar o aluguel. E aí eu falei assim, beleza, tudo bem. Aí eu falei assim, não, deixa eu ver se eu encontro outra... Cara, esquece. Eu falei, não, fica onde eu tô. Exatamente. Casa ali no Cruzeiro, R$6.000 de locação. Entendeu? Então, o custo de vida, e é um assunto que eu até bato quando as pessoas falam assim, o policial em Brasília ganha muito. Eu falei, meu amigo, ganha muito. Pode até ganhar, comparado salário de outro estado. Agora, vê quanto é que você paga de aluguel aí, vê quanto é que o policial paga em Brasília de aluguel. Olha só, você falou desse aluguel aí. Onde é que o policial vai ter que morar então? Vamos ter que, cada vez mais, estar distante do centro da cidade, né? Por conta dos valores. Foi bom você falar de Polícia Civil, porque uma das coisas também que a gente tem como pauta, não tem como não abordar isso também. A gente fala de remuneração salarial, porque a gente vivencia já alguns anos de defasagem, inclusive, de conhecer bem essa realidade, né? Polícia Civil também é uma pauta nossa, mas fala assim, mas a lei de vocês não vai ser votada no Congresso? Sim, mas nós temos aqui condições de criar espaços fiscais, por exemplo, né, orçamentários, para que se consiga concretizar no ambiente, né, do Fundo Constitucional recursos para a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. Historicamente, a Polícia Civil andou ali par e passo com a Polícia Federal desde a sua criação, lá do Departamento Federal de Segurança Pública, o DFSP, né, antigo, lá atrás, e aí lá atrás eles se desmembraram. Então, Polícia Federal, Polícia Civil, nós tivemos policiais que preferiram ficar em Brasília, ficou na Polícia Civil do DF, e policiais que preferiram ir para a Polícia Federal. Mas era o mesmo salário, inclusive até 2017, era par e passo ali, a mesma legislação, inclusive, a 4878, que trata ali das questões disciplinares, né, questão de estrutura das polícias, é a mesma. E lá em 2015, 2017, com o governo Hollenberg, houve essa ruptura, e a gente sim vem também com proposta de trabalhar, buscar essa equiparação, né, essa paridade, que ela é histórica, enfim, de origem e tudo mais, como uma forma de valorização realmente desses profissionais. É o que a gente fala. Lá na frente, se eu tenho um policial que vive exclusivamente do salário dele, eu tenho uma garantia para a sociedade de uma pessoa que vai trabalhar valorizando o seu emprego primeiro, então ele não vai poder desviar da conduta, né, porque você tem hoje uma lei muito firme em cima de você, e você vai poder selecionar também bons profissionais. Né? Uhum. Bons profissionais. Mas a paridade com a Polícia Federal seria a melhor solução? Até assim, visto aos olhos da sociedade? Porque, vamos lá, que ganha pouco, tá? Eu acho que ganha. Eu acho que o policial de Brasília, seja ele civil, seja ele PM ou bombeiro, eu acho que ganha pouco. Sim. Ainda mais quando você vai pegar todo o histórico que nós temos dentro do Distrito Federal de custo de vida. Né? Hoje, para você morar razoavelmente bem, você vai dispensar uma boa grana. Para você colocar os seus filhos em bons colégios, é mais uma paulada.
Né? Cara, eu pago pro meu caçula, que tem 3 anos de idade, e que tá no infantil, né, prezinho, sei lá, essas nomenclaturas aí, cara, é R$900, cara. Pra um moleque que vai pro colégio pra desenhar. Né? Ah, mas ele tá aprendendo. Sim, o nosso custo de vida é muito alto. Bicho, mas ele tá desenhando, ele não tá, sabe? Eu acho caro. Aí você pega um aluguel, por exemplo, 6 mil. Aí você vai pegar plano de saúde, que aqui em Brasília o plano de saúde também é mais caro do que em outros estados, né? Cara, se você for fazer as contas, é uma paulada, é uma lapada grande no bolso financeiro. Então, assim, eu acredito sim que policial, aí quando eu coloco policial, já estou colocando civil e PM junto, bombeiro, os médicos e os professores deveriam ganhar mais sim em Brasília. No entanto, eu já não sou favorável à paridade com a Polícia Federal. Porque, na minha visão, eu tenho a seguinte lógica. Cara, a Polícia Federal, ela cuida do Brasil. Então, ou seja, o território que ele tem que cobrir é muito maior. Já a Polícia Civil, ela cuida de um estado em específico. Muito boa a sua colocação, sabe por quê? Por tudo que você falou, talvez a Polícia Civil deve ganhar até mais do que a Polícia Federal, por toda a dificuldade. Mas você tocou num ponto importantíssimo, que é bom que a gente até esclarece as pessoas. Isso. Nós estamos falando de competências. O que é mais grave? Você apurar uma falsificação de moeda nacional, de dinheiro, que é competência da Polícia Federal, ou você apurar um crime cibernético, estelionato, por exemplo. O que é mais grave? Você trabalhar com investigação de homicídio, latrocínio, que são competências das roubos das polícias estaduais. Ou você apurar, por exemplo, crimes financeiros. Então, são competências totalmente distintas. Porque o Brasil é grande, o DF é pequeno. Então, se a gente for nessa perspectiva, o DF teria que ter o menor salário do país, porque o estado é desse tamanhozinho. O Amazonas é o maior. Né? Então, não é por essa perspectiva que eu acho que a gente caminha. É sim pelas competências desempenhadas. Né? Eu confesso que eu não tinha pensado dessa forma. Exatamente. Confesso, eu tinha pensado só da forma... É porque a gente olha assim, mas o serviço federal é diferente. Tá? Qual a diferença? Né? Você trabalhar numa favela com investigação e você trabalhar no escritório apurando crimes financeiros, por exemplo. Porque a Polícia Federal tem as suas competências, né? Inclusive tem as suas competências alargadas, quando você tem que fazer controle de químicos, enfim, de fiscalização, de vigilância, por exemplo, né? De vigilância dessas empresas de vigilância. Então você tem várias competências. É isso que distingue as polícias, na verdade. Você não tem Então, o volume de investigações de crimes apurados nas polícias estaduais é infinitamente maior. Porque a federal tem as suas competências, o que sobrou são os estaduais. Então, ela está muito especificado. Né? Ou seja, então, de certo modo, na federal você teria um pouco menos de atribuições do que nas estaduais. Eu não digo nem isso. Se a gente for pensar por esse lado, talvez eles tenham até mais atribuições. Né? Mas em relação, por exemplo, passaporte, né, crimes financeiros, falsificação de moeda, né, enfim, recursos federais, né, você pode ter até, no final das contas, você vai ver lá, não, tem muita coisa para se apurar, beleza. Agora a gente fala da gravidade, da intensidade de cada um, da importância de cada um. Né, então é isso que muitas vezes a gente não para olhar, né, a gente não para dar aquela olhada mais ampla. Né. Mas as operações da Polícia Federal. Pô, mas é isso que determina a qualidade da Polícia Federal, a importância dela, né, por exemplo. E quando você tem homicídios, que hoje é o crime que mais impacta a sociedade. Então, se a Polícia Federal fosse nesse jeito, em nível de importância, de hierarquia de importância, talvez o homicídio teria que então ir para a Polícia Federal, porque seria um dos crimes mais importantes que a gente tem hoje, que a gente mais deseja coibir na nossa sociedade. Né? Então, está muito ligado a competências. Assim como a Polícia Militar tem a sua competência, assim como a Polícia Civil tem a sua competência, como a PRF tem a sua competência. Né? Então, a Constituição disse isso. Disse qual é a entidade, qual é a instituição e quais são as suas competências. Mas é porque, para a gente, como população, entender todo esse percurso, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Cara, às vezes eu penso muito...
Cara, não tem como unificar tudo isso? Você sabe pegar e juntar e só distribuir dentro de um único departamento? Foi o modelo que nós adotamos no país, né? Mas foi interessante você colocar também, só para a título de ilustração. Nós temos estados em que você tem um final de carreira maior do que a Polícia Federal, né? Então não existe essa vinculação. Por isso que eu falei lá atrás, a vinculação é histórica, por irmãs siamesas do mesmo departamento e tal. Então isso foi até 2017, isso aconteceu. Até 2017. Então é muito bom esclarecer isso. Eu tenho estados que o final de carreira Amazonas é maior. Né? O Brasília, que já foi o maior salário das polícias civis, que era junto com a federal, hoje nós estamos lá atrás, quinto, sexto, dependendo, porque tem estado que o inicial é pouco, mas o final é melhor, né? O nosso tem o inicial 8 e pouco e o final está muito próximo ali. Então não tem uma distância muito grande. Né? Então por isso que varia. Tem estado que nós estamos na frente, inicial, mas o final está atrás. Mas é um contexto geral. Mas você falou muito de competência, tudo. Porque nós adotamos um modelo que cada polícia tem uma competência específica. Então até para quem nos ouve, fala assim, mas eu não consigo entender, compreender porque a polícia civil é uma, a polícia militar é outra. Porque a Constituição falou, polícia investigativa, né? Quem faz a função de polícia investigativa, polícia judiciária, é a polícia civil. E a ostensiva de prevenção, polícia preventiva, polícia militar, né? Então esse foi o que nós adotamos, né? Tem países que usam um modelo único. Único. Exatamente. Porque eu acho mais vantajoso você ter um único, porque você tem todo mundo entrando na mesma base, né? Todo mundo passando pela mesma formação, pelo mesmo treinamento, e aí num determinado ali período, né, de conhecimento, de experiência, você faria provas provas internas que iria te destinar você é detetive, você é delegado, você... Deu para entender? Assim? Sim. Você ir galgando dentro de um próprio departamento. Então eu vejo assim, peraí, pega a polícia militar, né? Todo mundo entra dentro da polícia militar, porque você intensifica ali a base ostensiva, e aí com um determinado período você vai designando, entendeu? Isso aqui, você quer fazer a prova para detetive, você quer fazer a prova para delegado, entendeu? E aí você teria uma mesma formação. Sim, nós tivemos inclusive dentro da Câmara Federal, foi no final do governo Temer, né? Não chegou nem acho que não chegou a ser votado o relatório final. Uma comissão especial de unificação das polícias civis e militares. Enfim, vários modelos foram apresentados, modelo chileno, modelo europeu, o alemão, o americano. Então, cada país tem uma ideia diferente. Mas o que era mais comum em todos eles era o ingresso único. Aí. Por que esse ingresso único? Esse ingresso único ele fazia com que você fosse formado dentro da instituição. Quando você chegasse ao topo da carreira, você estava apto a desempenhar a gestão daquela instituição. Hoje nós temos um modelo derivado, né? Você tem, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, o ingresso já vamos botar no topo da carreira de comando. Isso é melhor ou pior? Bom, nas melhores polícias do mundo, as mais eficientes, a gente tem um modelo de entrada única, né? Que a gente fala, cargo único. Na verdade, não é um cargo único, é uma entrada única, porque lá dentro você pode canalizar para funções distintas. Você pode formar, né, uma especialização na área de perícia, por exemplo, né? Você tem, enfim, para a parte de investigação, né? Você tem para a parte ostensiva, e aí você vai realmente, porque você tem, você consegue gerar ali uma formação ideal. E aí você comentou da Polícia Militar. O modelo de polícia militarizada não existe muitos no mundo, não. São poucos. É claro, uma polícia uniformizada é diferente. Até porque você precisa estar ostensivo muitas vezes, né? Mas a questão do regime militar, ele enfim, não é todos os países, assim, são pouquíssimos países, salvo engano, que usam esse modelo, né? E aí também a gente esbarra, e muitas vezes, que para você conseguir romper com, né, aquilo que está posto, é difícil, né? Por exemplo, você vai extinguir a Polícia Civil ou a Polícia Militar. Você tem ambas com suas histórias.
né, com todo, desde quando foi formada lá atrás até o dia de hoje. Então, talvez um modelo diferente, um modelo híbrido seria melhor. Se tiver eficiência, talvez sim. Mas você acha que alguém vai querer perder o seu poder, por exemplo, né, do que está hoje? Mas é aí que vem esse problema. Mas é porque olhar acaba não sendo, exatamente, não sendo um olhar para a eficiência. Não é isso? Porque a pessoa está pensando muito mais em ter ali o poder Porque ninguém está dizendo assim, no momento que você unificar, os delegados irão acabar. Não, cara, você vai estar unificando. Então, quem está hoje, beleza, você só vai fazer uma redistribuição ali dentro, né? Porque eu até vejo assim, né, se a gente for pegar na questão da PM, você tem ali posso até estar errado agora, e aí você sinta-se à vontade para me corrigir. Sim. Mas na PM você tem ali uma situação que o soldado ganha um valor, o cabo ganha outro, o sargento... Então, de acordo com a patente, vai ficando mais evidente o que cada um ganha, né? Na Polícia Civil, a gente não consegue ter essa visão. Acaba tendo como se fosse um todo ali. E às vezes eu até fico assim, cara, será que às vezes não está se desvalorizando esse profissional? Talvez se ele não tivesse aqui na base, e ele já sabendo, eu vou ganhar tanto, quando eu virar cabo eu vou ganhar tanto, sargento tanto, coronel tanto, né? E não necessariamente ele precisaria chegar a coronel. Vamos supor, ele chegou ali a sargento, que ele já tem uma experiência bacana, né? Pô, peraí, eu quero fazer a prova para ser investigador, para ser agente, né? Sim, mas assim, o que você está colocando, na verdade, você tem as patentes lá, nós aqui temos as classes. O detalhe aqui, na Polícia Civil, que eu tenho, por exemplo, um policial, vamos botar o agente que é o cargo que mais tem, mais comum, o investigador. Mais fácil da gente entender. Então eu tenho aqui terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial. Eu tenho 4 classes que ele tem que... Dentro da categoria. Quando ele chega aqui na última classe, a classe especial, eu sou classe especial, né, estou no último nível, estagnou. Aqui ele não vai mais para lugar nenhum. Então a sua carreira, ela se encerra muitas vezes ali com 13 anos, 15 anos. 13 anos hoje, né? Você encerra a sua carreira. No militar, ele tem condição de entrar soldado e a cabo, sargento, subtenente, tenente, entendeu? Capitão, ele pode chegar a oficial. Então ele tem uma perspectiva. É claro que ele vai depender de vagas, ele tem toda uma estruturação. Nós não precisamos discutir vaga. Deu tempo, você progride. Você faz um curso de formação, de progressão, é aprovado no curso, deu prazo, tempo, né, necessário, você progride naturalmente. Só que as atribuições aqui, por exemplo, são de quê? Investigação. Ponto. Lá na militar, você tem, na verdade, as funções, a cada nível que você vai subindo, a cada graduação que você vai subindo, as suas atribuições vão se tornando diferentes, né? E aí você não vai ter um soldado comandando um sargento, por exemplo, natural, né? Porque a atividade foi proposta daquela forma ali. Para a gente é diferente, né? A hierarquia, ela vem, claro, ela é funcional, mas está ligada à hierarquia direta, por exemplo. Você é meu chefe da minha seção, você é o chefe da seção de investigação, você me determinou tal expediente, eu vou apurar aquele expediente, por exemplo, né? Vamos proceder com as determinações, enfim. Mas amanhã pode mudar? Pode. Mas essa questão não é hierarquizada nesse sentido, né? Ela é no sentido funcional, como uma empresa que tem o chefe do setor e os subordinados daquele setor. Então, assim, são carreiras diferentes. Você não tem como às vezes, querem comparar uma coisa com a outra. Eu vou dar outro exemplo. No militar, você tem uma pensão muito diferente do civil. Civil, você vai ter uma pensão, a única pensão que ela é integral é aquela decorrente de uma agressão sofrida em função e razão da função. Então, por exemplo, num tiroteio, eu fui alvejado, faleci, minha esposa vai ter 100% do meu último salário. Agora, se eu capotei uma viatura, ela vai ter 100% da média das contribuições, limitado a 50%, para a esposa 10% para cada filho. E ela só vai ser integral, vitalícia, se ela tiver mais de 46 anos. Já do militar, ela é integral completamente. Então, são carreiras distintas, né? São totalmente distintas, assim, nesse sentido de progressão, de benefícios, de garantias que você tem para exercer a sua função. Então, é isso que muitas vezes a gente briga, você ter garantias para você poder exercer a sua profissão na plenitude. Na plenitude.
Pois é, mas é por isso que eu falo assim, talvez para o sistema ficaria até mais simples se você houvesse unificação, porque aí todo mundo estaria falando a mesma língua. E todo mundo teria os mesmos benefícios, deveres e... Mas vou te falar uma coisa, eu não vejo no futuro próximo... Isso acontecendo. Eu não vejo no futuro próximo uma polícia, tanto a civil quanto a militar, com ingresso único. Eu não vejo. Por conta das estruturas que nós temos hoje. Então, muita discussão vai ter que acontecer, muita mudança, né, no parlamento vai ter que acontecer para que essas mudanças, como você está colocando, aconteçam. No futuro próximo, não vejo. Essa é a realidade. Né? E aí fica... Bem, aí é uma coisa muito mais interna do que na população, né? Pra população seria mais uma questão de esclarecimento, de ficar até mais fácil o entendimento pra gente. Sim. Porque realmente, às vezes, fica bem complicado, assim. Cara, era de praxe. Na época que Polícia Civil fazia greve, né? Eu já tinha assim, beleza, a Civil tá fazendo greve, daqui a pouco a PM vai fazer a Operação Tartaruga. Eu já tinha isso na cabeça, assim. Porque um parou, aí... Porque acabava um usando o outro como válvula, assim. Tipo, eles estão ganhando mais, então eu também preciso ser melhor remunerado aqui também. Acabava tendo isso em vez de ter algo único em prol de um todo, sabe? E pra gente, população que fica vendo isso de fora, é confuso. A gente fica assim, putz, cara, por quê? Né? Por que não unifica? Por que não fala a mesma língua? Enfim, entendi a colocação, porque você vê a pessoa que talvez não tem conhecimento, né, que é o leigo naquele tema. Que é a grande maioria. E acaba olhando, mas isso aí, por que isso, por que aquilo? Mas hoje são carreiras distintas, que você tem as suas questões distintas, né? A referência, por muito tempo, né, e sempre da Polícia Civil, por ser organizada e mantida pela União, essa vinculação com, né, o governo federal. Os militares tinham aquela vinculação com as Forças Armadas, né, sobre a reforma da Previdência. Dos militares foi a mesma das Forças Armadas. A nossa foi de servidores civis. Então, como é que você fala de paridade entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Tem que ser valorizadas todas as instituições, né? Mas são instituições de características hoje totalmente distintas. Foi o modelo que o país que adotou lá atrás e está até hoje. Né? A atividade de Polícia Civil, cara, de investigação, é uma atividade multidisciplinar. Ela não é uma atividade cartesiana. Né? Ela é diferente, porque você tem várias nuances nesse contexto. Um policial, investigador, não é assim, vou sentar no banco ali da escola superior de polícia e vou aprender a investigar. Não, é no dia a dia. Né? Então, assim, é diferente. Não é... uma formação de direito me dá a garantia de ser um bom investigador. Não existe isso. Né? Então, o investigador ele se forma. Por isso que a gente fala muito da questão da carreira, né? Que você se formar na sua carreira ali, se valorizar, se qualificar, né? E ao final você, por exemplo, conseguir assumir uma gestão porque você passou por todos os momentos ali, por todos os passos ali e conhece bem, né, todos os meandros da atividade. Hoje o corpo de policiais ideal para Brasília seria mais ou menos quanto, assim, aproximadamente? Uns 9 mil policiais, acho que conseguiria deixar as delegacias abertas de forma plena, né, e melhorar essa questão da... 9 mil tu acha que seria... Hoje, dentro do contexto que a gente tem, eu só precisaria que todos os cargos que eu já tenho, estivessem ocupados. Pela lei, estivessem ocupados. Ponto. Mas não tem recurso. Aí são as prioridades. Você entendeu? Não tem recurso. Quando eu vejo esses caras falando que não tem recurso, isso me irrita de um tanto, cara. Porque eu vejo tanta falcatrua acontecendo. Tanto aumento de salário de deputado, aumento de salário de ministro da Justiça, aumento de... Pô, beleza, e o policial? E a base? Que tá ali, junto da população? Né? Porque, convenhamos, o deputado não tá junto da população. Seja ele em âmbito... Hoje, né, eu tenho entrevistado aqui, conversado com algumas pessoas, principalmente esse pessoal como você, novo, né, que tá vindo para um primeiro mandato, que tem esse pensamento de estar mais próximo da população. Mas, cara, hoje você vê os que estão lá, eu não vejo. Eu espero e me comprometo a não ser dragado pelo sistema, né? Na verdade é isso que a gente
É complicado, porque na verdade você tem um jogo de poder. Deixa o seu telefone do gabinete aqui que eu não deixarei você ser dragado pelo sistema. Eu vou ficar te ligando, te incomodando. Vamos fazer assim, Alex, espera aí, volta pra realidade, coloca o pezinho no chão. Eu não sei se as pessoas estão fazendo isso, mas o telefone que está aqui é o meu pessoal. É o meu pessoal. E é o que eu estou distribuindo para todo mundo. Porque amanhã você vai poder me cobrar, Alex, tal. É claro que a gente também tem que deixar uma coisa muito clara. Quando você toma uma decisão, você não consegue tomar uma decisão agradando 100% das pessoas. Não tem como. Tem como. Aquela máxima, nem Jesus Cristo agradou. Mas, por exemplo, na minha categoria, tudo bem, eu sei que eu não consigo agradar todo mundo. Alguns vão falar assim, o sindicato tinha que bater mais nisso, naquilo. Aí outro, não, o sindicato tinha que construir mais alternativas. Foi o que nós buscamos. Agradamos todo mundo? Talvez não. Mas se agradamos a maioria, estamos no caminho certo. Né? É uma democracia, né? A democracia é feita pela maioria, né? Exatamente. É claro que... Alex, esse projeto aqui... Não, vamos lá. Então por quê? Me diga por quê. Me convença que esse projeto aqui não é interessante ou que ele é interessante. Então é isso, né? Mas eu falo deixar aberto é poder deixar a participação mesmo das pessoas ali de fato. Né? De fato, poderem estar cobrando, se envolvendo, dando opinião. Eu vejo muitas pessoas querem que as coisas aconteçam, sejam resolvidas, é isso. Mas é porque, Alex, a gente já se sente sendo enrolado em cada eleição. Porque o espírito que a gente tem é esse. É tipo assim, putz, votei no cara, o cara veio, falou bonito, me convenceu e tal. Entrou lá, no primeiro mês já se corrompeu, já tá falando a língua do sistema. Não, nunca mais. Eu tentei lá conversar, que eu precisava ver uma demanda, não me receberam e tal. Ou então vem com a justificativa de tipo assim, não, mas eu votei dessa forma porque o partido me orientou a votar assim. Cara, isso pra mim é a pior justificativa que um parlamentar pode dar. Porque assim, ele não tá ali por causa do partido. Ele tá ali por causa do eleitor. Foi o eleitor que colocou ele lá. Posso te falar mais uma coisa? Por exemplo, por que eu escolhi o Podemos? Eu estou filiado ao Podemos, né? Eu nunca fui filiado a partido político. Me filiei agora, primeira vez que estou concorrendo a um cargo eletivo, né? Mas já militei aí, fui presidente de centro acadêmico da UNB de Educação Física, quando eu me formei lá, né? Fui do Grêmio Estudantil da escola, né? Representante de classe, do grupo jovem da igreja, né? Do SEGME lá da Bom Jesus. Então, assim, a gente acaba se envolvendo na nossa vida desde adolescente, né? Uhum. Porque as pessoas veem, não, comissão de formatura. Não, Alex, você tem que ir pra comissão, porque você é um cara sério e tal. Foi de comissão de formatura? Também. Eu fui também, cara. Eu fui. Mas é engraçado, as colegas, assim, Alex, tem que ser você lá, porque eu já ouvi dois ali conversando, dizendo que quem vai pra comissão não paga nem a formatura e tal. Se aproveita, tem que ser você lá pra botar a seriedade. Eu falei, tá bom, vamos lá. Então eu sempre me envolvi. E agora, para escolher um partido, tinha essa preocupação também, sabe? De ter uma identificação no sentido de... Eu gostei muito quando eu vi a cartilha do Podemos, no site do Podemos tem lá a cartilha. Uma das coisas que eles não abrem mão e batem muito é a questão da corrupção, por exemplo. Né? Você ter o trabalho de combater a corrupção, por exemplo. Né? Então, assim, eu como policial, como investigador que que sou ainda, né? Que eu só aposento lá, vou demorar agora. Mas de conhecer a realidade. Por que vai demorar? Porque pausa? Não, é porque a reforma da Previdência me pegou. Então, eu tenho que trabalhar mais 6 anos. Tem que trabalhar um pouquinho mais. Mais 6 anos. Mas 6 anos ainda tá de boa, você ainda tá novo, tá forte ainda. Só os cabelos que se foram, né, nesse período, mas tudo bem. Mas, assim, eu enquanto investigador, eu não tenho. A gente sabe como é que... Porque eu até trabalhei, né, numa unidade de combate ao crime organizado uma época, e você vê como é que é o sistema. Sabe? Você acompanha, não tem jeito. Então a gente, enquanto policial, enquanto investigador, você não pode conceber, né, a corrupção. Então o Podemos tem essa linha forte contra a corrupção, e ele também é muito tranquilo também em relação a essa questão de posicionamento. Eu lembro numa votação lá, até da PEC emergencial lá no Congresso, que a gente, trabalhando com os deputados lá e senadores, no Senado lá com o Marcos Duval e o Regufe, eles conseguiram, assim, mesmo que às vezes ali a liderança do Podemos estava tendenciando a votar tal situação, eles conseguiram trabalhar que foi liberada a bancada. Então, assim, cada um vota sua consciência, né? Uhum. Sabendo que a orientação é essa, mas, enfim. Não, eu acho isso certo. Eu acho assim, o partido dá a orientação, gente, ó, eu oriento vocês a isso aqui, mas cada um vai com o que acredita.
Pronto, aí beleza. Agora o cara usar a justificativa de não, eu votei desse jeito porque o partido falou que eu tinha que votar dessa forma. Isso pra mim é... Mas muitas vezes a população também não compreende. Acho que é importante esse bate-papo. Muitas vezes, para você aprovar um projeto seu, você tem que ir com o outro lá, né? Sim. Apoiar o do outro para aprovar o seu tal, para pautar. Então, assim, muitas vezes, aquele que se insurge contra o partido ou contra as posições, ele acaba ficando isolado. E aí você vai para o parlamento e você não consegue fazer nada. Eu digo muito, e aprendi muito nesse período agora, na presidência do Simpol, que a política é a arte do possível. Muitas vezes você não vai conseguir o melhor resultado. Mas você lutar para ter um melhor, bacana. Muitas vezes você vai ter que ceder aqui para ganhar ali. Então a política é isso. A política não. E eu compreendo, mas tem coisa que para mim é. Não, isso aí tá falando. Vamos lá. Você votar a favor do aumento do fundão eleitoral. Pô, isso para mim é absurdo, cara. E o cara ir lá e não foi um ou dois, né? Foi uma galera que votou a favor. Deixa eu te falar, esse fundão aí eu quero ver se vai chegar alguma coisa aí pra gente, né? Não vai. Não vai. Fica lá em cima, né? Cara, é que nem eu falo assim, eu não sou contra, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não sou contra o fundão eleitoral. Tá? Tem pessoas aí que falam, não, eu sou contra, a pessoa tem que arrecadar, é vaquinha mesmo. Eu não sou contra o fundão eleitoral. Eu acho que tem sim que existir o fundão eleitoral. Eu acho que é uma forma até democrática de fazer com que as coisas aconteçam na questão eleitoral. No entanto, eu sou contra o valor. Eu acho o valor muito alto. E eu sou contra da forma que é feita a distribuição. Acho que é o ponto principal, você Entendeu? falou agora. Porque, por exemplo, cara, o presidente do partido que decide como essa distribuição vai ser feita. E aí? E se ele chegar e falar assim, Alex, você só merece 10 mil. Aí chega pro outro coleguinha lá, não, eu vou dar aqui uns 200 mil. Quem tem mais chance de ser eleito? Você, que tá com 10 mil, ou o coleguinha lá que tá com 200 mil? Exatamente. Entendeu? Então eu acho assim, não, cara, é para ter fundão eleitoral, a gente não vive numa democracia, então beleza. Então, pega o fundão e racha igualitariamente. Então, são quantos partidos? Racha dentro dos partidos, né? Esquece esse negócio de cadeira, esquece. Ou então diminui a quantidade de partido logo de uma vez. Entendeu? E aí você racha igualitariamente. É tanto para cada partido igual. Algumas reformas, assim, a última reforma, a tendência é você vê partido aí que para não deixar de existir, teve que fundir com outros, né? Nessa eleição nós já vamos ter metade do quantitativo de distritais, até a poluição na rua vai ser menor. Cada partido pode lançar no máximo 25. Antigamente era o dobro, 48. Então a gente acha que vai ter ou não, né? Uma campanha mais eu acho que não, porque, por exemplo, eu nem sabia disso, né? Quem até falou isso aqui, batendo um papo com a gente aqui, foi a Letícia Sampaio, né? Que ela tá vindo a candidata também. Que ela falou o seguinte, Dionísio, você sabia que você tem um limite de dinheiro que você pode gastar com a mídia digital? Você não pode gastar muito com a mídia digital. Você tem que gastar tanto. Eu acho que era até um volume maior com o impresso do que com o digital. Eu não cara, sei. Eu falei assim, cara, pra mim, eu tava conversando com o Ari, eu cheguei lá em casa segunda-feira, na minha garagem, cara, o que tinha já de panfleto lá, sabe? Não era de pré-candidato, já era dos que estão no poder. As prestações de contas. É a propaganda transversa. A propaganda que é permitido fazer. Né? Prestação de contas. Por isso que eu falo, o cara que está no poder, ele já sai na vantagem. O cara que hoje está, ele já está na vantagem. Porque ele usa aquela prestação de contas já para fazer propaganda. A verdade é essa. Cara, sem brincadeira, Alex, a minha garagem devia ter uns 20 de pessoas diferentes. Imagino. Eu falei assim, caraca, bicho, já começou a palhaçada? Eu imagino, velho. Sabe? Assim, ó, jogado, né? Porque pega ali e joga, né? No chão, assim, ó, uns 20, assim. Eu falei, cara, já começou, cara. Imagina daqui a pouco, dia 15, depois do dia 15, que vai. Os outros 25 vão poder, de cada partido, vão poder também sair distribuindo panfleto e falando, meu irmão, minha garagem vai ficar um zaralho. Nessa hora, quem mora em apartamento sai na vantagem, porque, né, acaba não tendo esse
essa sujeira. Eu possivelmente não consigo botar na sua caixinha de correio um papel, porque nossa campanha está sendo assim... Não, por favor, não coloca não. Na representação. Até te falo, se você colocar, você já perdeu meu voto. Opa! Qualquer pessoa, tô deixando avisado, qualquer pessoa que colocar panfleto, santinho, na minha caixa de correio ou jogar pelo meu portão, já está sendo cortado do meu voto. Independente se... Ah, mas o cara é bom. Não interessa. Jogou lá, perdeu meu voto. Acabou, já tô avisando. A nossa campanha tá... Até falo que o slogan é do amor, né? As pessoas que estão vindo de forma gratuita, porque acreditam no potencial e acreditam principalmente que é possível fazer algo melhor. E por conhecer também a trajetória do Alex, né? Então, assim, a gente fica muito feliz quando você propõe a fazer um pré-lançamento, você tem mais de 300 pessoas que ninguém foi pago para ir lá. Né? Diferentemente de outros que têm um poder aquisitivo melhor. Né? Então, você conseguir fazer um evento, um movimento, que pessoas estão ali porque acreditam em você. Então, acho que o ponto é esse. Isso que eu estou querendo construir, estou construindo, graças a Deus. Né? A minha missão nesse período vai ser vender o produto Alex. Não que o Alex seja um produto, mas dizer quem é o Alex. Então, o cara é pai de família, uma pessoa séria, né? Que conhece bem a realidade da segurança pública, do Distrito Federal como um todo, né? Enfim, que venha com propostas de fato. Uma coisa que acabei não falando aqui também, você falou de propostas, eu sou formado em Educação Física. Minha primeira formação em Educação Física. Atuei pouco, porque logo depois eu passei no concurso da Polícia Civil, né? Mas, não trocou... Trocou bem, fez uma troca boa, mas, relativa. Mais ou menos porque eu gostava. E a minha formação foi na área de educação, licenciatura em Educação Física. E a gente compreende ali o poder que o esporte tem, por exemplo, de ser um fator de mudança social. Seja do jovem ali que não tem um acesso, né? Ou aquilo canalizar e você descobrir novas joias, né? Do esporte, por exemplo. E também que ele se envolva ali com o esporte e não se envolva em outras ações coisas que nós não gostaríamos de ver. Seja do esporte amador, seja do esporte com qualidade de vida, corredor de rua, que faz aquele esporte com qualidade de vida, se anima. E aí, mas o cara tem condição social. Tem condição social, ele vai movimentar o mercado, né? Você vai gerar renda para outras pessoas. Então, você tem um esporte que você pode se aproveitar de diversas formas. O profissional valorizar, por exemplo, também. Então, assim, eu vejo o esporte também como uma forma da gente conseguir fazer mudança. Inclusive, para você que é formado em Educação Física, o profissional de Educação Física ele é muito desvalorizado. Talvez os motivos que não me fez continuar na profissão. Eu vejo na pandemia o que esses caras passaram. De, fecha a academia, fecha não sei o que lá. Cara, beleza. Esporte, todo mundo sabe que é saúde. Todo mundo sabe que a pessoa que está praticando esporte, está fazendo uma natação, está fazendo uma corrida, está fazendo... Ele passa a ter uma imunidade melhor. Aí, ou seja, no momento de crise pandêmico, que você precisa que todo mundo tenha uma imunidade maior... Aí você vai e faz uma ação de fechar as academias. Cara, eu vi casos de personal trainer sendo abordado pela fiscalização em quadra esportiva, céu aberto. Céu aberto. Eu acho que a gente teve no início também assim, muita falta de conhecimento, falta do que saber, de saber o que fazer. Eu acho que isso foi que motivou muito, né? Nós lá, o sindicato tem uma academia que é mantida lá no complexo da Polícia Civil, a gente teve que fechar também, né? Fechou, acho que colocamos depois os profissionais lá no programa do governo, para poder não perder o salário e tal. Sobre as dificuldades, talvez ele faltou um pouco de habilidade de saber o que fazer de melhor, né? Mas, enfim, assim como também o pessoal que sofreu bastante, né? O pessoal de eventos, né? Entretenimento, esse aí, então... É o que eu mais escuto, assim, a gente vai receber de busca de apoio nesse sentido, sabe? A gente vai receber aqui semana que vem o Daniel Azevedo, que é um cerimonialista especializado em casamento, 15 anos, e o relato dele durante a pandemia foi tenso para ele. Bom, e agora, assim, a verdade é que agora a gente vende a recuperação, se Deus quiser, condições de melhorar, né, todos os ambientes. Então, a gente vai ter também a missão na Câmara de tentar estar buscando políticas públicas que possam favorecer tudo isso. Eu vejo, por exemplo, a gente usar o BRB, Banco do DF, está aí, bate recorde de lucro, para fomento ao microempreendedor. Exatamente.
Mas eu vou te falar, não é toma aqui o dinheiro, não, toma aqui tanto. Não. Qualificação, qualificou, foi aprovado. Tem o Sebrae, por exemplo, que você pode usar. Fazer uma parceria, Foi aprovado no curso de capacitação básico também com o empreendedor, foi aprovado, está aqui. Então, ele pode conseguir lá um financiamento com juros mais baixo, por exemplo, com carência melhor, maior, em forma de incentivo. Boa essa aí não tinha pensado nessa não, cara, essa é boa. Ou seja, o cara fazer um curso antes de qualificação antes mesmo de se aventurar ou de pensar num crescimento da empresa. Você vê que isso aí tem um histórico. Várias empresas não, microempresas ou microempreendedores, vamos falar assim, que geralmente começa 1 a 2 pessoas que abriram um negócio, pouco tempo depois eles fecharam porque não sabiam o que fazer, de que forma fazer de forma mais profissional. Muitas vezes você mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, né? E aí você não sabe distinguir tudo isso. Então, a capacitação ajuda nisso, né? Você melhorar esse mercado de trabalho, a qualificação, e você vir com recurso, mas para uma pessoa qualificada. Então, você sabe que aquele dinheiro investido, ele vai ser investido de fato, né? E não simplesmente vai ser mais uma empresa que vai abrir e vai fechar, por exemplo. O CNPJ que vai abrir vai fechar logo em seguida. Porque um CNPJ que abre e fecha, o banco também corre o risco de não receber o dinheiro de volta. O que acontece, você vai ter, aumenta, na verdade, o juro depois você tem que cobrar para recuperar o dinheiro que foi perdido. E aí vai, e a gente pode também trabalhar com capacitação profissional, né? Geralmente você precisa de um profissional X, com a dificuldade, a pessoa que tem conhecimento naquele que você precisa. Para a gente poder já ir finalizando aqui, você pensa em algum projeto de assistência ao policial no quesito daqueles que fazem atentado à própria vida devido à pressão que eles sofrem de sobrecarga de trabalho, tudo, porque, cara, eu tenho lido muito sobre essa questão depressiva, até mesmo porque eu tenho apresentado um quadro depressivo, então eu tenho lido bastante sobre o assunto, e eu tenho visto que quem mais está sendo atingido são os policiais. Exatamente, cara. O que acontece? Hoje, os maiores profissionais que sofrem com doenças, né, psicossomáticas, psicossociais, seja o nome que queiram usar, né, mentais que sejam também, está no ambiente policial. Ansiedade, depressão, insônia, está entre os piores, né? Justamente por isso. Na Polícia Civil nós tivemos vários episódios. Você pensa a gente enquanto sindicato, né, que dá aquela assistência de imediato ali para o policial. Você recebeu uma ligação, um policial cometeu suicídio. E eu, na minha gestão, a gente passou por alguns episódios, né, de policiais e filhos de policiais. Você imagina o que é você tentar lidar com isso. A gente, enquanto entidade, né, representativa, claro, sempre brigamos ali para que tivéssemos ações para corrigir isso. Nós temos uma policlínica que ela atende, mas talvez não consiga dar aquele atendimento diverso. Não consegue fazer a abordagem completa. Disso. No Conselho Distrital de Segurança Pública, uma das coisas que eu levei nas primeiras reuniões, o Conselho Distrital é vinculado à Secretaria de Segurança e você tem os representantes das entidades, né, da Polícia Civil, Polícia Militar, tanto institucionais quanto dos servidores, dos policiais. E eu até coloquei uma preocupação da gente trabalhar na segurança pública, porque também afeta bombeiros, policiais militares, pessoal do Detran, todo mundo está sujeito a isso. Quem trabalha em regime de escala, de 24 horas, que é longa, né, e trabalha com essas questões que afetam a sociedade, né, e você está sujeito a isso. Então isso vai se somando na sua vida, né. Eu, quando trabalhava no plantão, todo dia em casa, 4 horas da manhã eu acordava, 3 horas da manhã eu acordava, né? Então eu tinha ansiedade muito, muito alta e insônia muito alta. Então, assim, a gente tem capacidade sim de buscar isso, é uma vontade também de a gente poder construir, criando a legislação, canalizando recursos do orçamento para essa atividade, para a saúde mental desses profissionais. Assim, é vontade de fazer, porque eu vivenciei vários episódios dentro da Polícia Civil, né? E você que vivenciou, né, não só como agente ali dentro, vendo os colegas, mas também à frente do sindicato. E sofrendo com isso também, tá? Sofrendo. Já tive que ficar afastado por conta
de problemas, de uma ansiedade que evolui para uma depressão, mas graças a Deus, com o tempo, com a atenção, com buscando o caminho, né, a primeira coisa que me falaram foi que ainda bem que você sentiu a necessidade de buscar ajuda, porque muitas vezes as pessoas não têm a coragem de buscar ajuda, né? Não buscam ajuda. E aí quem muitas vezes pode identificar é o colega, tá do lado, parceiro dele, trabalha com ele. Quem identificou o meu foi minha esposa. Quem identificou meu quadro depressivo foi minha esposa. E é uma doença hoje que é terrível. Terrível. Ela virou e falou assim, amor, eu acho que você tá apresentando. Vamos procurar um médico, porque... E no ambiente policial, cara, é terrível, né? Terrível. E é terrível porque vocês têm ali o quesito, que é o mesmo dos médicos, né? Porque o médico, ele tem ali ele sabe as drogas, os medicamentos que ele pode tomar para poder dar fim, né? E vocês têm a questão do armamento, né? Então, que tá ali, tá com vocês ali, que se a pessoa não tá realmente num bom quadro ali, ela pode acabar, né, achando que aquela situação é a situação mais fácil para ela no momento. Exatamente. E nós passamos por várias situações. E assim, você tem várias que podem desencadear, né? No ambiente policial, a gente teve um colega aposentado recentemente não, tem uns 2 anos isso, não, 2 não, 1 ano e meio, né? Vamos botar assim. Que problemas financeiros foi o que levou a cometer isso. Tivemos outro policial que foi problemas sentimentais, né? Eu tive um colega do Rio, que ele é policial, e ele entrou num quadro muito depressivo depois que ele fez uma abordagem numa casa, e quando ele chegou lá, ele encontrou a mãe e os 3 filhos mortos. E a cena que ele relatou foi da mãe tentando proteger os filhos, e ela foi metralhada pelo tráfico, né? Parece que ela foi delatora, alguma coisa assim, aí como retaliação eles acabaram... É justamente isso. Então, se ele entrou em... Você está sujeito a isso. Você sabe qual foi o dia para mim mais assim, impactante na Polícia Civil? Nós fomos entrar minha filha era recém-nascida. Eu tenho 2 filhos, né? Minha filha, que é a mais velha, era recém-nascida. Nós fomos cumprir uma prisão de um triplo homicídio na região do Paranoá. Nós invadimos a casa, que legal, né? 2 policiais pela frente, 2 pelo fundo, arromba, tá, vai, polícia, mão na cabeça, no chão, deitado, tá limpo, né? Quando eu entro no quarto, eu vejo 2 bebês dormindo na cama, né? Cama de casal. Uhum. Quer dizer, a mãe estava ali e o pai era um dos marginais. Uhum. Mas o que veio para mim na minha cabeça? Cara, qual o futuro que essas crianças aqui, que esses bebês vão ter? Né? Sabe o que é você com sentimento de pai, né? Uhum. E aí, depois que eu casei e tive filhos, essas situações me abalaram mais, assim, né? No dia a dia, né? De você enfrentar. Porque você pensa, quando você é sozinho, você não pensa, né? Talvez alguém que dependa de você. E aí, depois, você começa a florar esse sentimento. Foi aonde, às vezes, situações que você se comove, você se envolve ali, né? E isso gera, na sua cabeça, vários sentimentos, né? Eu fiquei muito mais sensível em relação a questões com crianças depois que eu tive meu primeiro filho. Hoje eu não consigo. Qualquer coisa assim com criança eu já fico meio que abalado já. Um policial, ele é feito de carne e osso, de sentimentos. É claro que existe um teste psicotécnico para que você tenha condições de enfrentar a profissão. Muitas coisas você desenvolve no decorrer da profissão. Uhum. Pô, como é que fulano passou no psicotécnico? Ele passou porque ele é uma pessoa normal, só que a profissão, ela te traz várias consequências. Por isso que eu falo, o policial é um servidor de uma carreira típica de Estado, mas não é pura e simplesmente, você não tem como tratar de forma igual talvez outras carreiras, porque é diferente, você trabalha com as mazelas da sociedade o tempo inteiro, né? Uhum. É para isso que você está ali, para enfrentar, e muitas vezes para botar a sua vida em risco, para proteger a própria sociedade, né? Ótimo. Vamos para o quadro final aqui. É um quadro que nós temos minha opinião, tá? Vamos colocar Quero ver o que você vai colocar para mim aí. Não, a gente separou 3 imagens para você. Uma, você por ser policial,
Vamos lá. Então tem uma que todo mundo que tá vindo aqui, que tem essa pegada policial, a gente tá mostrando essa imagem. Talvez pra gente ter uma distinção e opiniões, né? Vamos lá, Ari. Câmaras em policiais. Porque existe essa grande polêmica, né? Tem gente que é totalmente contra, né? Não, a palavra do policial, ela tem que ter a presunção qual é o nome certo? De veracidade. De veracidade, né? E já tem outros que falam assim, não, eu acho que é uma coisa interessante. Né? Qual é a sua opinião? A opinião do Alex a respeito das câmeras policiais? Eu não vejo nenhum problema, né, em você ter uma câmera acoplada aí no momento de uma abordagem, no momento, inclusive, de uma entrada, né, num ambiente crítico, tal, que você tem. Eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, isso talvez te dá até a garantia, você policial, de que a sua ação foi correta, foi devida, né, foi essencial, foi necessária. Né? Eu penso exatamente dessa forma. Não tem como pensar que isso vai ser prejudicial, pelo contrário, talvez isso afirme. A gente tem muitas situações, vamos botar de situações mais simples, desacatos, por exemplo, que chega em juízo, presunção, não tem como comprovar que ele desacatou o policial. Não, está a filmagem aqui. A pessoa, talvez drogada ali, precisa ser contida com a força necessária, né? E depois está lesionada por conta ali daquela necessidade. Então, se você tiver condições de filmar, não tem coisa... Se eu fosse policial, cara, eu iria andar com uma GoPro no peito e pá, pronto. Se depois ia ter validade judicial ou não, não interessa. Mas eu iria fazer isso, para me preservar. Tem uma situação, tem muitos anos isso, tá? Eu vou contar mais ou menos o fato. Uma pessoa embriagada dirigindo um veículo na IPTG. A viatura passa, vê o cara, né, errando ali e saindo um pouco, né, desviando ali da faixa normal, a pessoa resolveu abordar. Conseguiu abordar, a pessoa destratou totalmente toda a equipe, né, e foi preso, foi colocado no cubículo, levou. E ele... Vocês vão ver, tal, porque eu sou juiz, isso, aquilo, outro, tal. Foram levar para a delegacia. Depois, ele estava sem documento, sem nada, estava embriagado, foram verificar realmente era juiz. Só que o que acontece? A autoridade naquele momento eram os policiais. Sim. Havia uma questão errada ali no trânsito, por exemplo, né? E a pessoa sem identificação. Então, por exemplo, se o policial estivesse filmando ali, você depois não teria um questionamento, né, dizendo que o juiz é que foi maltratado pelos policiais, por exemplo. Uhum. Né, então isso ajudaria a evitar. Eu tenho um colega que no plantão ele usa GoPro o tempo inteiro. Ele comprou do bolso dele. Né, o Estado não fornece. Não fornece. Então qualquer situação ali mais complexa, filmava. A pessoa chega na delegacia, eu fui mal atendido. Mas foi mal atendido. Mas por que aconteceu? Fui destratado, não quiseram fazer a ocorrência. Está aqui a filmagem dizendo o que aconteceu de fato. Uhum. Né? É claro que não ter a imagem também não pode ser usado ao contrário. Não, só é verdade se tiver filmagem. Não, também não pode ser assim. Mas é porque eu penso assim, por exemplo, vamos pegar um caso mais recente, que foi o caso daqueles 2 policiais rodoviários lá que colocou o rapaz dentro do camburão. Né? A filmagem que você tem é a filmagem de fora. Né? Alguém lá que estava filmando. Naquela filmagem ali... Cara, me desculpa, você olha aquela filmagem ali, os caras agiram errado. Ponto. Os policiais alegam o quê? Que a visão que eles tinham era totalmente outra, completamente diferente. Sim, eles não tinham câmera. Como é que a gente vai conseguir saber qual era a visão que eles estavam tendo? Mas ali, por exemplo, você tem testemunhas. Não. Então, entendeu? Mas eles estão confrontando, dizendo que as pessoas estão levando em consideração só a filmagem que foi feita externa ali. Sim. Mas ninguém tem a filmagem do que eles viram, do que de fato estava ocorrendo ali. Cara, se eles estivessem com uma câmera ali no peito, entendo eu que eles, por exemplo, agora estaria todo mundo vendo o ponto de vista deles. Né? Porque realmente ali, sei lá, o cara tentou pegar uma arma, tentou fazer alguma coisa. A gente tem que lembrar também que a filmagem seria mais um elemento. Poderia ser o elemento definitivo, isso, né? Isso. Então você junta, porque hoje realmente é isso, você junta todos os elementos que você tem para você chegar à verdade real dos fatos. Isso. Né?
Então, a Câmara ajudaria? Ajudaria, mas não pode ser também o único elemento. Você tem a prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial, você tem várias. Eu tiro aqui pelo Ari, cara. O Ari, ele, no carro dele, ele coloca a filmadora ali. Quando ele entra no carro, a primeira coisa que ele faz é ligar a filmadora. Fica ali no retrovisor dele ali, ele liga. Acabou. E vai embora. Porque ele falou, cara, eu não sei se alguém vai se jogar na frente do meu carro e depois vai dizer que eu atropelei. Eu não sei se o cara me deu uma fechada e depois vai dizer que eu que... Então, ele filma tudo, cara. Eu até falei, rapaz, eu acho que eu vou começar a fazer isso também no meu carro também. Precavido, né? Né? Ele filma tudo. Próximo, Ari. Sua opinião sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. O que acontece? Uma das razões também de eu ter escolhido o Podemos foi um encaminhamento, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que eu não consigo militar nos extremos. Não consigo. Eu me considero um cara de centro-direita, mas o centro não aquele pejorativo do centrão. Que o pessoal... Eu até brinco assim, que eu falo, vamos fundar um partido moderado, né? Tem o Partido Moderado dinamarquês, estava vendo uma série muito interessante, porque você, na verdade, busca o bom de todos os lados. Dos dois lados. Um dia me perguntaram, mas se fulano foi, você vai ser oposição? Eu falei, não, se a pessoa fizer uma coisa que não for boa, aí eu vou contra. Se for boa, tamo junto. Né? Então eu não consigo militar por esses extremos. O Podemos, confesso também que ele tinha um candidato a presidente inicialmente, né, depois não aconteceu, e o país hoje acabou ficando meio polarizado. E eu sempre desejei uma alternativa, né, uma alternativa que a gente pudesse construir um caminho realmente que pudesse olhar para todos os lados e olhar para frente. Tem até na cartilha do Podemos, nem direita nem esquerda, olhar para frente. Então esse é o meu grande desejo. Sinceramente, qual vai ser o meu voto na próxima eleição para presidente? Eu ainda não consegui tomar essa decisão. Essa é a grande verdade. Né? Todos os governos têm coisas boas e coisas ruins. Né? A corrupção tem que ser combatida, não podemos conceber de forma nenhuma corrupção, seja de qualquer lado que for. Porque a sua corrupção não pode ser menor do que a minha, porque eu sou de um lado e você do outro. Ou porque você corrompeu, teve milhões e o outro teve 1000. Corrupção é corrupção. É assim, é igual eu condeno um tribunal que tomou uma decisão que inocentou fulano, mas eu não tenho a mesma gana, a mesma força para condenar o outro tribunal que processualmente também foi favorável a outra pessoa. Você entende? Dois pesos, duas medidas. A gente tem que ter um direcionamento. Ou você é a favor ou você é contra, por exemplo, a corrupção. Não pode ser a corrupção para você, pode ser melhor do que a minha ou a minha melhor do que a sua. Ou menos pior, né? Corrupção é corrupção. Entendi. Próximo. Agora, o outro extremo. Aí você já me ajudou justamente a complementar, né? Porque aí é o outro extremo. Exatamente, complementar. Então é isso, eu acho que em ambos os lados, cara, a gente tem coisas boas, né? Mas também, assim, se você me perguntar, e aí? Eu falar, cara, se você falar que valorizar a família é coisa da direita, porra, eu valorizo a família. Penso a família como, né, uma entidade que precisa ser valorizada. Se você falar assim, mas questões sociais estruturantes que a gente precisa mudar, concordo. Né? Então eu não consigo ficar militando nessas extremidades. Esse é que é o grande ponto. Né? Esse é que é o grande ponto hoje. Então, assim, a decisão vai e ficar a situação é exatamente essa, né? Porque hoje a gente tem um extremo representado pelo Luiz Inácio Lula da Silva e outro extremo representado pelo Jair Messias Bolsonaro. E aí tudo que a gente poderia ter de opção aqui para poder tirar a gente desse extremo, mas ainda bem que o nosso sistema eleitoral, que garante um segundo turno, nos dá a possibilidade no primeiro turno de
de votar em quem você achar que é o melhor. Isso. Eleição passada nós tínhamos vários candidatos. Enfim, você tinha uma gama de opções. Nessa também tem, né? Não, digo na outra, sim, porque você tinha várias opções ali, que chega um momento que a pessoa pensa no seu voto útil, né? Cara, voto útil, segundo turno tem um voto útil. Segundo turno você vai tomar sua decisão efetiva, né? Mas você tem algumas opções, então vamos começar os debates, né? Acompanhar as posições, as ideias, quais são os projetos. Porque uma coisa, até aqui, que eu senti falta, foi quais são os projetos que essas pessoas têm. Quais são? Né? Porque um falar do outro é fácil, né? O tempo inteiro, um fala do outro, fala do outro, fala do outro. E você, mas o que você se propõe a fazer? Então, eu acho que a partir de agora, com a campanha oficialmente começando, a gente vai ter condições de compreender quais são os projetos que virão. Mas eu como eleitor, te confesso que eu tô meio descrente em projeto. Eu tô meio descrente, porque você pega aí candidato que promete mundos e fundos e quando chega só entrega menos de 50%, aí eu olho assim e falo, por exemplo, aqui em Brasília, pelo andar do carruagem, Ibanez vai vencer, né? Você tinha ali o Regufe que estava fazendo uma frente bem considerável. Com a saída do Regufe e a entrada do Paulo Otávio, você não vê ali uma grande distinção. Pelo contrário, o que eu vi foi os votos do Regufe voltarem para o Ibanez. O que eu vi foi isso. Mas uma coisa que eu aprendi também esses tempos aí, que a política é muito dinâmica também. Quantos por cento o Ibanez tinha na eleição passada? Em julho, quando começou acho que era 5%. 1%. Ele começou com 1%. E depois foi crescendo. Foi crescendo, porque naquele momento a população entendeu que ele tinha talvez ali a melhor proposta, apresentou a melhor proposta. Por isso que eu acho que muita coisa pode mudar. O problema hoje é que quando você está no governo, quando você não tem as entregas que você se propõe a fazer lá atrás, vem a cobrança. Não é à toa que a maior rejeição hoje é do próprio Ibanez. Porque talvez ele não tenha conseguido entregar tudo aquilo que eles prometeu fazer. Polícia Civil. Ele se comprometeu, por exemplo, no primeiro dia de governo fazer. Todo mundo sabe que no primeiro dia de governo ele não ia fazer. Mas esperava que no decorrer que faria. Algumas coisas foram feitas, ponto. Faltou mais? Faltou. Talvez alguns esperavam mais. Alguns policiais, de forma geral, esperavam mais. Enfim, agora, qual vai ser o recado? Ele vai conseguir passar o recado e dizer, não, confie em mim que eu vou fazer? Então, esse período agora vai ajudar. Né? Por exemplo, eu falo pela minha categoria porque eu vivencio ela e sei o que ela pensa, né? Pelo menos o que a maioria pensa. Vai ser o momento de verificar e fazer as comparações. Né? Porque quem vem para a reeleição, o eleitor ele faz o quê? Ele compara o que fez, o que deixou de fazer e o que talvez o outro está se propondo a fazer. Isso. Né? Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Como é que vai ser esse caminhar aí, né? Terminando aqui, você me deixou com o seu cartão aqui, que tem o seu e-mail, seu WhatsApp, seu Instagram. Posso colocar todas essas informações no descritivo do vídeo? Totais. Então pronto. Então, se você Esse é o meu pessoal, viu? Tá aqui, ó. Ele tá deixando aqui, não sei se vai dar para ver aí, mas ele tá deixando aqui, ó. Tá? Então eu vou deixar no descritivo do vídeo o e-mail dele, o WhatsApp dele, o Instagram, tá? Para que você, se você tiver alguma sugestão, tiver alguma ideia, possa entrar em contato com o Alex, possa dar suas ideias, dar suas opiniões. A melhor coisa para a gente na política é justamente esse bate-papo, essa conversa, entender o lado. Exatamente. Eu te falo, eu aprendi muito aqui hoje, obrigado, porque eu tinha uma visão, que você viu, da Polícia Federal com a Polícia Civil, que eu ficava assim, e cara, eu já tô saindo daqui hoje já, tipo, eu acho que a coisa não é tão simples assim. Quando a gente tem condição de conversar com as pessoas, isso eu acho muito bom, assim, tem 3, 4 pessoas, vamos, eu quero participar porque a gente consegue esclarecer as coisas, sabe? Muitas vezes as pessoas não entendem, não compreendem. 70% não sabem quem votar para distrital, por exemplo. Muitos não sabem o que distrital faz, qual é a competência dele, o que ele pode fazer. Né? Muitos querem o quê? Um emprego. Eu falei, pai, não tenho 12 mil empregos para dar, para ter 12 mil votos, 15 mil votos, eu não tenho. Né? A gente tem compromisso.
né? Eu falo, seriedade e compromisso é o slogan que a gente traz. E não só isso, né, Alex? Se você fizer um bom mandato, né, propondo coisas para a população, as pessoas vão ter emprego. Né? Vai ter emprego da iniciativa privada, vai ter emprego, vai ter fomento das empresas que vai gerar emprego. Então vai depender muito da sua atuação lá dentro. E até o emprego faz o quê? Melhora a segurança pública. As pessoas empregadas tendo trabalho, né? Enfim, você melhora essa sensação também, porque a pessoa está empregada, não está em situação de vulnerabilidade, por exemplo. Também ajuda, né? Mas isso, agradeço a oportunidade. Já é o final aqui? Já, estamos finalizando. Pode deixar seu recado. Pessoal, agradeço a primeira oportunidade. Muito obrigado. Nunca tinha vindo aqui. Espero que a gente possa voltar aos momentos. Gostei, adorei. E eu falei, pode perguntar o que você quiser. Falei no início, não tem problema. Espero voltar, né? Se a gente não conseguir voltar antes da eleição, mas que a gente volte depois para dar o recado e talvez até prestar contas. Sim. Tá? E para você que acompanha... E se eleito, por favor, mude o sistema de transparência da Câmara Legislativa? Putz, grilo, cara. Você vai me dar sugestões do que a gente pode fazer. Te dou tudo. Como a gente pode melhorar. Te falo assim, ó, faz isso, assim, porque, caraca, aquilo ali é surreal. Mas, assim, vamos lá, botar à disposição, sim. Como eu falo, o nosso mandato é o seu. Então, você vai ter uma porta aberta. Alex, faça assim, mas vamos fazer, por que não faz, né? Pessoal, quem acompanhou aí, espero que possam ter conhecido um pouco mais sobre o Alex, né? A gente falamos até coisas aqui da vida pessoal, enfim. Mas se puder dar aquela confiança pra gente, né? Pra fazer um pouco da mudança. O número é fácil. Posso falar o número? Pode, claro, fala aí. 19700. Fácil, vou repetir. 19700. Cara, esse foi tendencioso isso aí, hein? Por quê? Você descobriu agora? Tá vendo aí? O cara descobriu. Para facilitar. Para facilitar. Compromisso, seriedade, segurança e renovação na Câmara Distrital. Repete o número. 19700. Então pronto. Lembrou? Se vocês também precisarem falar na Polícia Civil, vocês podem só ligar 197, que vai cair no Disque Denúncia. E para votar no Alex, 197, bota o 00 depois. Pronto. Que tá... Gostei, cara. Beleza? Foi bom, achei. A sacada foi boa. Valeu, pessoal. Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco nesse vídeo. Gostou? Compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares. Deixa a sua opinião aí, se você concorda aqui com o papo que a gente teve aqui, né? Sobre essa questão das atribuições da polícia, né? Da unificação, que a gente conversou aqui sobre unificação também. Do pareamento da Polícia Federal com a Polícia Civil. Cara, tem muito assunto. Então, assim, deixa aí nos comentários se você está de acordo ou não, tá? A sua opinião também é importante pra gente. Se inscreve, curta, ativa o sininho para você receber nossas notificações e até o próximo podcast. Grande abraço, gente!